Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, nós estudamos mais ou menos 15 minutos a primeira obra codificada da doutrina espírita, codificação realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo, na parte do livro denominada Livro Segundo. Esta parte tem 11 capítulos. Essa parte tem 11 capítulos e trata do mundo dos espíritos ou mundo espiritual. Estamos atualmente no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Dentro deste capítulo, nós estamos no subitem que fala sobre as semelhanças físicas e morais entre pais e filhos e entre pessoas da mesma família. Hoje vamos começar da questão 213. Kardec já estava falando na 212 sobre gêmeos siameses, gêmeos ligados no corpo físico, não é? E na 200, isso na 212, no que vimos ontem. Hoje, na 213, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles, entre os irmãos gêmeos? E os espíritos respondem que não é uma regra que os gêmeos tenham que ser espíritos simpáticos. Espíritos desafetos entre si, espíritos maus, podem querer lutar juntos no teatro da vida. Isso, vamos dizer assim, que é um termo, lutar juntos no teatro da vida é vir reencarnar para, estando juntos, superarem as suas dificuldades, não é? Esses sentimentos de desafeto. Eu estou falando devagar porque eu já tive aqui tanto acesso de tosse que eu já tive que recomeçar esse programa tantas vezes. Estou estando devagar para evitar mais um acesso de tosse. Vamos adiante. 214. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? O que pensar dessas histórias que dizem que as crianças podem ficar lutando, gêmeos, não é? Dentro do ventre materno. Agora, vamos combinar que quando vão crescendo, o espaço fica apertado. Então, parece que podem estar lutando, não é? Mas estão tentando se mover. Só que é um espaço pequeno para dois, às vezes até para mais, não é? Então, os espíritos respondem: lendas. Ou seja, não tem nenhum fundamento. Para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Ou seja, não faria sentido que ficassem lutando. As crianças já têm muita proteção. Imagina as crianças dentro do ventre materno. Se houvesse qualquer maior animosidade, e pode haver, entre os espíritos que ali estão juntos no ventre materno, os bons espíritos têm como neutralizar essas reações. Claro, é só botar o quê? Quando a gente vai com o bebê? Bota para dormir. Os espíritos já, nesse período, ficam hebetados, não é? Ficam meio que entorpecidos. Não há necessidade de... Até porque eles estão, não é, em condições extremamente ali limitadas.
embora não necessariamente, né, lá na Reencarnação de Segismundo, capítulo 10 do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, o espírito, quando vai reencarnar, ele adere ao perispírito da mãe nessa região do ventre. É uma parte, é um capítulo muito bonito de se ler. E nos dá, assim, como é o cuidado e o carinho dos bons espíritos com o reencarnante, com a mãe, com o pai, porque não é fácil nós reencarnarmos, não é? Não é fácil. É um desafio e tanto. A história ali do Segismundo, dos seus pais, é uma história que fala dos dramas humanos. Por fim, se quiserem ler, é muito bom, tudo transcorre. Por quê? Porque os bons espíritos fazem um trabalho maravilhoso para nos ajudar. Então, se fosse aqui 2 espíritos desafetos no ventre materno, olha, qual assistência teria esse contexto? Porque os bons espíritos iam deixar eles se pegarem lá e ficar assistindo? Vai aí, quem que vai ganhar a luta? Isso acontece na carne. Os bons espíritos vão sempre fazer o melhor para ajudar, para amparar, para acolher, não é? Não vão deixar que se estabeleça uma agressão, uma violência, um atrito. Não vão fazer isso. Ali é um momento quase que sagrado, né, da reentrada de um espírito no plano físico. Mais em condições que está chegando com um irmão gêmeo, e se esse irmão gêmeo não lhe for um afeto? Tem que ter muito amparo, né? Amparo nunca nos falta. 215. De onde provém o caráter distintivo que se passa ou que se nota em cada povo? Ou seja, o povo japonês é diferente do povo italiano, o povo irlandês é diferente do povo norueguês, o povo assim vai. O povo inglês é diferente do povo brasileiro. De onde vêm essas diferenças quase de personalidade de todo um povo? Os espíritos respondem: os espíritos superiores da falange do espírito de verdade, ok? Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. Interessante essa visão, não é? A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo, ou seja, do caráter próprio de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio, a não ser que haja uma necessidade reencarnatória de se nascer num povo diferente, por questões próprias da história daquele determinado espírito. Vejamos. Por exemplo, o Brasil, ainda aqui no 215, o Brasil recebe e recebeu inúmeros imigrantes de diversos povos, inclusive uns que chegaram não por uma imigração desejada,
mas foram traficados, não é? E trazidos do continente africano contra a própria vontade para um trabalho escravo. Né? E todos os povos que aqui chegaram, oriundos de várias partes do mundo, aqui não, no Brasil, não é? Chegaram no Brasil de várias partes do mundo, eles fazem parte, olha, um pedacinho dessas famílias de vários povos se reuniram no Brasil. E aí que interessante, não é? Que interessante, porque começa a haver um trânsito entre os espíritos desses povos, tendo o Brasil como elo de ligação. Eu acho isso tão bonito, e quando Humberto de Campos nos traz a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, essa característica muito própria do Brasil, não é? De ter acolhido e atraído tantos povos e ser a miscigenação um traço tão característico do nosso Brasil. Vamos para 216. Questão 216. Kardec pergunta: o ser humano conserva, em suas novas existências, os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Sim, isso pode acontecer, respondem os espíritos. Então, podem vir, não é, reencarnando, manter os mesmos traços, os traços de caráter moral. Ora, a moralidade, nenhum espírito vai reencarnar mostrando tendências inferiores ao que já conquistou, porque ninguém retrograda na sua evolução, ok? Muitas vezes, talvez, o tipo de expressão do seu caráter, mas não mesmo a essência, né? Vocês estão vendo que ele está me provocando. Geralmente ele não fica aqui quando eu faço programa, mas hoje eu vou querer ser boazinha. Acho que ele ficou incomodado com a minha tosse. Estou melhorando. E aí, então, os espíritos respondem: sim, pode acontecer de conservar nas novas existências os traços de caráter moral de vidas anteriores. Mas, melhorando-se, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, nós estamos no meio do século XIX e ainda havia, não é, a escravidão no mundo de forma institucionalizada. Hoje podemos encontrar trabalho escravo no mundo, mas já de uma forma ilegal, vamos dizer assim. Mas no tempo de Kardec não, era institucionalizado isto. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teria dificuldade de reconhecê-lo. Então, por hábitos, não é? Mas se tiver sido um bom senhor, uma pessoa caridosa, também terá esses traços de bondade no outro contexto de vida, não é? Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas semelhanças, certas analogias, né? Semelhanças entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano se arrependeu.
Então, nesse sentido, sim, nós podemos ir melhorando. Piorando, não. Acabamos por hoje. Hoje vimos da questão 213 a 216 e finalmente conseguimos terminar o programa hoje. Muito bem. Olhe, que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus.